Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando aqui a nossa aula de ética profissional, né, no curso de Direito. E a nossa disciplina trata-se, né, de uma disciplina extremamente importante para vocês no processo de formação, de atuação profissional, e especialmente para a aprovação na prova da ordem, né? Então, hoje nós vamos trabalhar a ética profissional e alguns princípios profissionais da profissão, tá? Quais são os princípios profissionais da profissão, tá? Então, por isso, eu já de imediato vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Para que a gente possa verificar e acompanhar o conteúdo que está disponível, tá? Ele continua sendo um conteúdo um pouco propedêutico hoje, mas já adentrando, né, no nosso código de ética e disciplina da OAB e no estatuto e nos demais documentos que orientam a profissão da advocacia, tá, gente? Então, por isso, aqui está o nosso tema, né? Estamos na quinta aula, né? Os aspectos eu diria hoje, dos princípios fundamentais da profissão. É isso que a gente passa a ver aqui agora, tá? Então, vamos... A primeira situação, mas qual é a necessidade da ética profissional, tá? Então, primeira situação, o que a gente já viu? Que a ética é o estudo dos costumes e da conduta humana de acordo com a época e o local, tá, gente? Exatamente isso. A ética, ela não é a mesma para sempre, não vale para toda a vida. Claro que o respeito, a questão da dignidade, são princípios humanos que orientam para a vida toda. Mas observem que algum tempo atrás a gente aceitava com tranquilidade ou era passivo para o preconceito racial, o preconceito sexual, o preconceito, o machismo em relação às mulheres, eram situações que eram aceitas pela sociedade, tá? E são as mudanças na forma de ver as relações que acabam mudando também os princípios que orientam a conduta humana, tá, gente? Então, é nesse sentido que nós mudamos a forma de ver e acaba mudando a própria ética também, tá? Quando a gente fala, então, a ética profissional, nós estamos falando da ética que orienta os costumes em geral, toda a conduta humana em geral, tá? Agora, quando nós falamos da ética profissional, nós estamos falando daquela parte da discussão ética que trabalha especificamente a conduta, a ação, os procedimentos de uma determinada categoria profissional, tá? Então, é exatamente isso que nós, quando vamos tratar aqui da ética profissional, nós buscamos os elementos na ética profissional, mas nós os precisamos aqui, né, para a categoria, tá? Então, por isso que a ética, né, profissional é a parte, né, que trata da técnica dos profissionais. Então, observem, por exemplo, se você não tiver conhecimento técnico, você não for alguém conhecedor, né, conhecedor, digamos, do conteúdo teórico e prático da tua profissão e que é necessário para tu desenvolver, você não é um profissional ético, tá? Então, a primeira condição para que você age de acordo com a ética profissional é você conhecer bem a tua profissão. E o que é conhecer bem a tua profissão? Você conhecer as áreas de atuação, como é que a gente atua, como é que a gente faz, né, nas diferentes áreas que nós atuamos, tá? E por isso que o código de conduta, né, o código de conduta profissional, o código de ética, né, da profissão, ele cuida
da conduta daqueles profissionais, de como as pessoas, né, que querem exercer aquela profissão devem ter o seu comportamento, né? Então, por isso que eu acho extremamente importante, muito pertinente, né, toda a discussão ética, e ela eu vou dizer, é muito importante para valorizar uma determinada categoria profissional. E mais, se hoje nós temos a respeitabilidade que temos na sociedade, tá? A admiração que a gente tem na condição de profissional por parte dos nossos clientes e da sociedade, é exatamente porque nós temos uma ordem, que é, quando eu falo da ordem, que é a OAB, né? Que ela de fato faz um trabalho fantástico a serviço e cuidando principalmente naquilo que nós chamamos das prerrogativas, né, das condições dos advogados. Tá? Então, eu pessoalmente tenho uma grande admiração, tá, pela instituição, tá, um apreço pela instituição aos profissionais, os colegas que se dedicam, né, no trabalho da OAB, tá, gente? Então, por isso, quando a gente fala em código de conduta, né, nós estamos falando, né, de como nós devemos nos portar, comportar e agir na condição de advogados, tá? Quando tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, podem perguntar, podem chamar, tá? Observem, gente, tá? Que advogado. Quem é que eu posso chamar de advogado? Ou melhor, quem pode se autodenominar advogado? Por exemplo, vocês, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu posso me denominar advogado? Eu, Odir, posso? Vocês conhecem algum colega que se formou, que ele apenas se denomina bacharel em direito? E por que que ele se autodenomina bacharel em direito? O que que tem? Qual é a situação? Ou por que que alguém, né, pode se autodenominar advogado? E por isso eu perguntei para você se eu poderia me chamar, né, me autodenominar advogado, tá? Pode, né? Porque fez a prova da OAB, né? A prova da ordem. Exato, E porque eu quando estou se forma é inscrito. bacharel. Pode falar. Daí quando se forma é bacharel em direito. E após a prova da ordem, aí se torna advogado, é isso? Exato. Aliás, você pode fazer a prova nos últimos semestres, você não precisa aguardar o final do curso. Gente, tem vários colegas de vocês que estão fazendo o curso, que estão aguardando. Olhem aqui, gente. Estão fazendo o curso, já passaram na primeira fase, já poderiam ter sido aprovados na segunda fase se não tivesse nós não estivéssemos em meio à pandemia, que as provas foram adiadas, tá? Então, que já passaram na primeira fase, teve colegas que já terminaram o curso, passaram na primeira fase, também estão aguardando, tá? Então, o que diferencia alguém ser chamado de advogado é porque ele está inscrito na ordem, tá? É necessário que esteja inscrito na ordem. Então, se você e uma das condições para a inscrição que a gente vai estudar é ter passado pela prova da ordem, tá, gente? Então, isso é bem importante, né? Então, eu atuo na advocacia, né? Então, também, além no caso de ter sido aprovado, né, na prova da ordem, o que eu faço efetivamente, né?
o que eu faço efetivamente durante o dia todo, né, é advogar, né, gente? Essa é a minha profissão principal. Claro que eu gosto muito aqui da docência, né, mas a minha atividade, eu estou aqui na docência porque sou advogado e exerço a advocacia, tá, gente? Então, por isso que advogado é uma denominação privativa dos escritos, tá? Eu pergunto para vocês, mas, professor, onde é que isso está determinado? A gente vai ver na Constituição, tá? Então, na Constituição, que algumas categorias, elas precisam estar, ou algumas profissões vinculadas a uma categoria e fiscalizadas por essa categoria profissional, tá? E também a gente pode ir aqui, né, no código, na de ética da OAB, tá? Então, código de ética da OAB, tá? Aqui, né, o código de ética da OAB, né? Então, é um documento que está sempre, tá, pessoal? Sempre disponível, tá? E deve estar disponível para a gente olhar, para a gente ver, tá? Então, aqui, ó, tá? O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste código, tá? Então, vocês estão percebendo, tá? O exercício compatível, tá? Mas daí a gente precisa, aqui o código de ética, eu preciso ter aqui no estatuto, tá? No estatuto da advocacia, tá? No estatuto da advocacia, tá? Então, olhem aqui, gente, tá? Como é bem importante, tá? São, né, são atividades privativas da advocacia, tá? Então, observe que há alguma atividade privativa, tem alguma coisa que somente, né, algumas pessoas, né? Então, então, olhem aqui, gente, o exercício, o artigo 3º, o exercício da atividade da advocacia no território brasileiro é a denominação de advogado. E a denominação de advogado, então, o exercício da atividade da advocacia, tá? E a denominação de advogado são privativos dos inscritos, tá? Dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, tá? Então, depois a gente vai ver as condições, né, para que alguém esteja inscrito, mas é algo privativo das pessoas, o exercício, tá? E a denominação advogado. Então, por exemplo, mas professor, eu finalizei o curso de Direito, eu posso ser chamado de advogado? Não, tá? Não pode, você é bacharel em Direito. Enquanto você não for inscrito na ordem, você não pode se denominar advogado, tá? E daí aqui, gente, o exercício, né, da advocacia, ele é pautado pelo seguinte, os seguintes documentos, ou os fundamentos legais, né? O Estatuto da Advocacia, então, é o que a gente vai estudar, o Código de Ética da Advocacia, que vamos estudar, provimentos são documentos, resoluções, né, do Conselho Federal, né, da OAB, que também nós vamos estudar, que são bem importantes para o nosso dia a dia, tá? A gente tem o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, que é um pouquinho mais distante, não tem assim tanta importância, mas nós vamos estudar também, e princípios da moral individual, social e profissional, tá? Então, são esses documentos ou esses fundamentos legais que orientam a nossa profissão, tá, gente? Então, é com base nelas que nós vamos estudar, que a gente vai trabalhar, né, no nosso dia a dia, e que também a OAB nos fiscaliza, né? Que a sociedade nos fiscaliza. E daí, meus amigos, olhem aqui, eu começo falando para vocês de algumas premissas fundamentais da profissão, tá? De algumas premissas
fundamentais na profissão. Daí, olhem aqui o que são premissas muito importantes da nossa atividade profissional, tá? Da advocacia, tá? Primeiro, olhem aqui, ó, sigilo profissional. Como assim sigilo profissional, professor? Eu não posso comentar o que um cliente me passou? Não, tá? Eu não posso denominar, eu tenho que ter todo um cuidado, tá? Eu tenho todo um cuidado, todo um zelo, né, com aquilo que um cliente me passa, tá? E o exemplo maior que eu dou, tá? Tem uma senhora que trabalha como diarista, um período já trabalhou aqui em casa, assim, de forma integral, mas ela limpa também o escritório, e daí um dia ela estava lá no escritório, olhou, viu que tinha uma situação lá, uma pasta com o nome do filho. Ela queria saber do que se tratava. Eu disse, você precisa perguntar para ele, né? Eu não posso te dizer o porquê que ele me procurou, porquê que tem a pasta aqui, né? Você precisa, se ele te contar, né? Eu até vou, ok, te contou, mas eu não vou te falar. Faz parte do meu sigilo profissional. Eu só sei do que ele buscou em função, né, da profissão. Então, a gente não conta aquelas coisas que eu sei do cliente A, do cliente B, em função do sigilo profissional, tá? Então, olhem aqui, gente. Trata-se de uma situação que nós falamos, né, de uma outra premissa, né, do tripé, né, da confiabilidade. Gente, para você chegar e apontar e apresentar um problema para alguém, é porque você confia. Então, gente, nós começamos a construir a nossa carreira profissional se somos pessoas que merecemos a confiança dos nossos clientes da forma como nós nos apresentamos. Melhor, como é que você se vende na condição de estudante? Como é que você se mostra na condição de estudante? Você anuncia que você participou de um evento, se você não participou de um evento jurídico? É dessa forma que você começa a se mostrar como profissional. Então, aqui, gente, a confiabilidade trata-se da confiança recíproca que estrutura as relações entre o profissional e clientes, tá? Então, por exemplo, se você não confia, se o cliente não te confia, se ele não falar a verdade para você, você não tem como trabalhar. E o cliente ele só vai te falar a verdade, ele só vai te expor o que ele realmente está sentindo, quais são os problemas, se ele confiar. Então, eu digo para vocês, advogado e contador, você precisa confiar, do contrário, você não trabalha, né? Então, uma das coisas importantes é o aspecto da confiança, tá, gente? A confiança, ela é extremamente importante. E tem uma outra situação, além do aspecto da confiabilidade, do sigilo, é a pessoalidade, tá, gente? As pessoas confiam na pessoa do advogado, tá? Então, observe que até a forma como nós denominamos, tá? Um escritório de advocacia, observem que você tem um nome, tá? E se vocês olharem o nome, por exemplo, que eu dou, né, pro meu escritório, quer dizer, o escritório leva o meu nome. Agora, por que leva o meu nome? Porque você constrói primeiro o quê? Uma situação de confiabilidade com as pessoas. Segundo, uma relação de pessoalidade, tá? Então, as pessoas, elas confiam, elas te procuram, elas sabem que podem contar com você. Então, é dessa relação de pessoalidade, né, que você começa a construir uma relação e que é uma relação muito importante. Então, eu vou dizer para vocês primeiro, o aspecto que é o comportamento, a postura como profissional. Você não basta se mostrar, você deve agir como um profissional. E você começa a mostrar isso
na tua ação, né, de estudante, né? Como é que você se vende, como é que você se mostra, como é que você se divulga como estudante do curso de Direito, tá? Se você fala mal do curso, da profissão, não se vende nunca estudando, não se vende, não fala bem do aspecto de estar estudando, gente, você não está mostrando, né, não está se vendendo bem, tá? As pessoas, elas precisam construir de você uma imagem. E a partir daquilo que as pessoas te contam, como é que você trabalha com o sigilo, tá? Porque a advocacia é confiança e é pessoalidade, é relação. Você tem que ser uma pessoa de relacionamento. Se você não for uma pessoa de relacionamentos, as pessoas não vão te contatar, não vão te contratar, tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Daí a gente vai aprofundar aqui alguns pontos. Deixa eu ver se alguém escreveu. Não? Muito bem. Pessoal, o sigilo, né, a profissional estabelece que todas as informações que o profissional, tá, que o profissional tem pela profissão são sigilosas. Pessoal, é comum pessoas da minha relação perguntar alguma situação para minha esposa e ela não sabe. Não sabe que a pessoa é meu cliente, não sabe que eu tenho um processo com aquela pessoa. Agora vocês me perguntam, mas não confia? Não, não é. É porque esta situação eu tenho apenas em função da profissão, né? E eu converso, não tenho nenhum segredo no meu relacionamento, né, conjugal. Mas observem que essas questões que são da profissão, que são sagradas, né, porque se eu saio espalhando, contando para A ou para B, gente, as pessoas deixam de confiar, tá? Então, por isso o aspecto do sigilo. De forma que presume-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre o profissional e o cliente, tá? Por exemplo, tem uma questão de um processo, tá? Que uma empresa acessou de forma criminosa, o e-mail pessoal de um colaborador e que trouxe situações de algo, nada assim que comprometesse, mas eu estava tratando, era das questões dele com a própria empresa, tá? Gente, lá naquele processo, eu pedi sigilo e que fossem retiradas, porque se tratavam de situações confidenciais. E que, primeiro, a empresa havia cometido um crime né, ao acessar sem autorização o e-mail pessoal, né, do colaborador, tá? E segundo, trazer para um processo comunicações que eram confidenciais. Vocês não imaginam a treta que deu este processo e o quanto que foi, né, delicado a gente trabalhar com isso, né? E eu até informei a OAB em função do colega advogado que trouxe para um processo, né, situações confidenciais, tá? Confidenciais, que ele não poderia, além de o crime que a empresa cometeu ao invadir, ele também ele estava trazendo e dando divulgação a uma situação confidencial, tá? Olha aqui, o próprio né, Estatuto da Advocacia, tá? Então, aqui, quando eu falo EAOAB, eu estou falando do Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, inciso 19, tá? No inciso 19,
o advogado ele pode recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa com quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte. Né? Se eu tomei uma informação, se eu tenho uma informação, vou dar um exemplo. A pessoa, ela me informou, ela me passou algumas situações, eu sei aquilo apenas como uma situação, uma comunicação confidencial, gente, aquilo está morto, né? Eu não revelo, eu não aponto, quer dizer, eu não levo para lugar nenhum, tá, gente? Tá? Porque faz parte daquilo que a gente chama do sigilo profissional, tá? Então, o sigilo profissional é extremamente importante, né, para a advocacia, tá? Então, olha aqui, gente, nós vamos lá no Código de Ética e Disciplina, no artigo 25, 26, que a gente vai aprofundar, né, na sequência, o advogado deve guardar sigilo dos fatos que tomou conhecimento no exercício da profissão. Então, a nossa profissão, ela vai ser valorizada, você, na condição de advogado, vai ser valorizado se você se comportar, se você agir como advogado. Você não pode agir de forma leviana, de forma irresponsável, de sair anunciando aquilo que você sabe na condição de advogado, tá? Então, isso eu considero sagrado, o sigilo profissional. E até por isso, eu vou dizer que a minha esposa tem assim, o maior respeito por isso, e que, né, a gente, ao longo da vida, foi conversando sobre esse tipo de situação, nós nunca comentamos alguma situação que é peculiar, inclusive, às vezes, até eram colegas de trabalho e não sabiam que eu estava, né, estavam perguntando, e ela dizia, não, mas Odir, não conversa sobre isso comigo, né, porque é uma questão de respeito às pessoas e à profissão, né. Então, aqui algumas considerações, né, sobre o sigilo profissional. Ele é de ordem pública, tá? Não precisa, gente, o cliente solicitar, ó, isso você não comenta, tá? Ou você colocar no contrato, gente, se é de ordem pública, eu preciso cumprir, né, e levar e considerar o sigilo, porque é importante, é algo sagrado para a nossa profissão, tá? Envolve fatos obtidos pelo profissional na atuação de funções da OAB e nos conselhos. Aqui eu falo no conselho, né, tanto no Conselho Federal como no Conselho. Aqui só está uma situação, né, do Conselho Federal de Administração e de Contabilidade, mas eu acho que aqui na turma de vocês não tem alunos, né, de administração e contabilidade, pelo que eu identifiquei, tá? Mas, assim, se eu estou lá num conselho da OAB e eu tomei conhecimento de uma informação, eu não posso levar essa informação adiante, né? Eu recebo, eu analiso, né? Mas eu tenho aquela informação em função da minha atividade profissional. Então, aquilo que eu sei pelo fato de participar da OAB, eu também tenho que manter em sigilo, tá? Deve ser respeitado também na função de mediador, árbitro e conciliador. Gente, se você vai atuar numa situação como mediador, mediador é o que é mediação? Há um conflito entre duas pessoas e, às vezes, as pessoas te contratam para que você faça a mediação. E você chama, você conversa com um, conversa com o outro. Eu lembro, assim, numa situação, gente, né, num conflito de um casal, tá? Eles são meus clientes há alguns anos, tá? E daí o que aconteceu? Veio numa sexta-feira,
apareceu o meu cliente. Daí eu digo, tá, cumprimentei, começamos a conversar, ele me relatou o que tinha acontecido, que na semana anterior ele havia brigado com a esposa, etc., ela tinha pedido uma medida protetiva, etc., e ele estava fora de casa. Ele viajou durante toda a semana, estava voltando na sexta-feira, porque ele já estava fora uma semana, tinha ido já visitar, né, a família dele, e agora ele não tinha, mas ele reconhecia, né, digamos, o grave erro que ele tinha cometido, reconhecia o grave erro, tá? Mas que ele precisava, e ele tinha intenção de se reconciliar com a esposa, porque tinha né, era um casamento de anos, e ele reconhecia profundamente o erro que ele tinha cometido, tá? O que aconteceu? Você cria mecanismos de mediação, daí eu perguntei para ele, daí como eu conhecia a família, digo, mas o senhor traz, né, a fulana aqui para a gente conversar junto, daí eu vou conversar, vou ver como é que ela me passa a percepção da mãe, etc. Tá, daí veio a mãe, conversei, aliás, veio o pai e a filha, conversei, tá, com o pai e a filha, combinei dela vir a filha com a mãe. Então, olha aqui, ó, nós na advocacia atuamos também na mediação, tá? O que aconteceu? Eu fiz esse trabalho, na segunda veio o pai e a filha, na quarta-feira veio o, a filha e a mãe. Na sexta-feira veio primeiro um, depois outro, eu conversei, tá ok? Apontei todas as situações, o que eu tinha conversado, o que eu tinha ajustado em todas as situações. Daí era mais ou menos umas 4 horas, veio o casal, tá? Veio um e depois outro entrou. Nós conseguimos mediar e conciliar uma situação. Então, por isso que eu falo para vocês que o papel do advogado não é só fazer processo, é resolver conflitos. Lá, daí vocês me perguntam, mas professor, tu não ganhava mais para fazer o processo? Eu vou dizer para vocês, acho que não, porque o ganho eu resolvi aquele problema numa semana, eu não fiquei 2 ou 3 anos trabalhando em cima daquele processo. Numa semana, eu resolvi a situação, tá? Então, nós atuamos, mas, por exemplo, eu falo aqui o caso, mas em nenhum momento eu digo quem foi, quem é. Não, é nesse sentido, tu fala de uma maneira genérica, tá? Então, o sigilo profissional, você não dá informações de quem são as pessoas, tá? E árbitro, tá? Você pode ser nomeado, principalmente porque algumas empresas, elas têm, quando há uma situação de conflito, elas determinam que a arbitragem, né, é que você não pode procurar o judiciário, né? Então, tem alguns profissionais do direito que trabalham, eu não trabalho com arbitragem, né, nesses centros de arbitragem jurídica, eu não trabalho, e também como conciliador no próprio fórum que tem, eu não trabalho até em função, porque remuneração para essa atividade eu acho muito baixa, então nunca fiz, né, mediação no fórum e conciliação no fórum. No escritório, sim, né, no escritório, porque daí lá você estipula valor e etc, se as pessoas querem, ok, mas lá no fórum é uma tabela e daí não vale a pena em termos de valor. E daí, nessas situações, você também mantém todo o sigilo, você vai conversar, as pessoas vão te passar algumas informações e você combina o que você vai revelar e tratar com a outra, né? Porque algumas situações que elas te contam lá naquele momento de confiabilidade, né? Nas confidências, você não vai revelar e você combina quais são as situações que vão ser levadas para outra parte, tá, gente? Então, por isso, a questão do sigilo. Constitui infração disciplinar passível de censura,
a violação sem justa causa, tá, gente? Então, quando é que há justa causa? A grave ameaça ao direito à vida, à honra, né? Ou a defesa própria do profissional. Então, essas são situações que você pode, né, violar o sigilo. Do contrário, você nunca pode violar o sigilo, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, gente? Por enquanto, não. Ok. Outras premissas que são fundamentais na nossa profissão, tá, gente? E daí vocês começam a ver por que a gente precisa pensar a nossa formação e a gente precisa valorizar a nossa formação. Porque, olhem aqui, nós já falamos sobre sigilo, falamos sobre o aspecto da pessoalidade, que as pessoas confiam na pessoa da Ivanir, na pessoa do... deixa eu ver agora, da Bruna, da Janete, né? Deixa eu ver aqui, eu não estou lembrando todos os nomes de vocês para eu lembrar. As pessoas vão confiar na pessoa do Roger, da Brenda, do Nairo, do Matheus, tá? As pessoas vão confiar na pessoa, tá? Então, é por isso que é importante que você tenha isso presente, né? Que as pessoas, elas não vão te procurar se elas não confiarem em você, tá? Outros aspectos importantes na nossa profissão. Independência, tá? A gente vai aprofundar isso também ao longo. Agora, quando é que você é um profissional independente? Lembra-se que você, quando que completou 18 anos, era o teu sonho, a tua independência, você poder responder pelos atos, né? Você passa a responder pelos atos. Quando a gente está falando aqui na advocacia, nós estamos falando de algo muito parecido, tá? Independência, o que eu quero dizer com isso? Que independente, né, desculpem a redundância, de onde você estiver atuando, do que você estiver fazendo, tá? Você é o profissional que vai dizer o que você pode fazer num processo, o que deve ser feito num processo e o que não pode ser feito. É você que aponta para o cliente, tá, gente? E você vai conseguir impor este respeito quando você tiver conhecimento técnico. Se você não tem conhecimento técnico, você não consegue dizer não ou sim para o cliente, ou você vai fazer o que ele pede. Não, e não é isso que o nosso código de ética pede, não é isso que vai te fazer um profissional reconhecido, tá, gente? Então, primeira coisa, a independência você só vai alcançar se você tiver conhecimento técnico, tá, gente? Então, não fazer coisas que vão te prejudicar profissionalmente se você tem independência, tá, gente? E a questão da não mercantilização. O que é a não mercantilização? Gente, se você conhece, se você é um estudante aplicado, você não vai aviltar a profissão. Quando é que você vai aviltar a profissão? Quando você não assiste às aulas, quando você não estuda, quando você não se compromete com a tua formação, tá? Daí você vai ser um profissional qualquer e daí um profissional qualquer aceita qualquer pagamento, tá, gente? Então é por isso que a gente tem que ter todo um cuidado para não mercantilizar a profissão, tá? A profissão, e a gente vai ver que quando a gente estudar sobre os honorários, há uma tabela, né, que orienta e é muito importante que a gente siga aquela tabela, tá? E a questão da exclusividade, tá, gente? O que eu quero dizer com exclusividade, tá? Eu não posso ter um escritório de advocacia e, junto ao escritório de advocacia, eu ter, digamos, um salão de beleza, tá? É comum, às vezes, a gente enxergar isso, tá? Mas ou eu tenho um escritório de advocacia
e uma outra empresa, uma outra atividade. Não. Se eu tenho uma atividade de advocacia jurídica, é somente essa atividade, né, que eu vou dar um outro exemplo, um escritório de advocacia e uma imobiliária no mesmo lugar. Não. Ou você tem um escritório de advocacia ou você tem uma imobiliária, né? Então, o nosso código, o nosso estatuto não permite que a gente tenha atividades, né, simultâneas, né, junto ao nosso escritório. Isso valoriza a nossa profissão, tá, gente? Tá? E daí, então, aqui a gente tem, né, um pouco da caracterização das características, né? Então, independência deve ser zelada, mesmo que vinculada ao cliente ou constituinte mediante relação empregatícia, porque tem muitos colegas advogados que são empregados, por exemplo. Eu sou empregado, né, da empresa X, da empresa Y, né? E eu sou o advogado da empresa. Tá? Então, a minha função lá naquela empresa é ser empregado. Mesmo eu sendo empregado, gente, eu tenho que ter o quê? Toda uma independência, né? Então, a prestação de serviços, tá? Ela não pode, né, me deixar dependente, ou seja, que as decisões jurídicas, elas precisam ser tomadas pelo advogado. Os caminhos, as estratégias jurídicas. Claro que você conversa com o cliente, mas quem dá o norte é você. Você não vai poder dar o norte quando você for insuficiente em termos de conhecimento, tá? Professor, Então, oi. só uma dúvida rapidinho, assim, não sei se é ignorância, mas tipo, eu não entendi muito. Se eu tiver, por exemplo, assim, um escritório de advocacia e no mesmo escritório meu esposo é engenheiro e a gente colocar junto assim, também não dá certo? Não pode ser? O que se orienta, né? Que tenha pelo menos salas diferentes, né? As salas diferentes, entradas diferentes, né? Claro que eu já vi em algumas situações as pessoas desenvolvendo uma atividade simultânea, né? Mas pelo código de ética não pode, tá, gente? Então a gente enxerga isso, tá? Certo, obrigada. Você precisa ter o teu escritório e o teu esposo, na condição de engenheiro, ele ter um escritório, né, diferente. O que nessas situações se aconselha, né? Nessas situações, você pode ter uma recepção comum, ok, mas os atendimentos no escritório da advocacia se dão numa sala e os atendimentos, no caso né, numa outra, né? Mas sempre com todo o cuidado e zelo para não misturar as atividades, porque é a questão da exclusividade. Tá bom, obrigada, professor. Então, já voltando aqui para a exclusividade, né, proibição da divulgação de serviços de advocacia juntamente com outras atividades. Por exemplo, você não pode divulgar, né, que tem ali um escritório de contabilidade, né, um engenheiro civil junto, apesar de que você faz muitos trabalhos junto com engenheiros, tá? E a gente precisa muito dos diferentes profissionais, contadores, engenheiros, né? Então, eu tenho sempre, por exemplo, estou fazendo um licenciamento de uma empresa, eu preciso do engenheiro. Então, já tenho um engenheiro que eu vou junto na empresa, que eu oriento como é que eu quero, né, como é que eu preciso, né, os projetos e as situações. Então, isso a gente faz, né, de como eu vou precisar, e ele vai lá, desenvolve, isso é muito importante, né? Então, ou a indicação de vínculos entre uns e outros, tá, gente? Então, isso há uma proibição, né, dessa divulgação de atividades, por exemplo, de advocacia, de assessoria contábil, né? Então, é assessoria jurídica apenas, tá? Inclusive, é comum na OAB fechar, né, e suspender advogados que desenvolvem esse tipo de atividade, tá, gente? Então, esses dias, um vereador
aqui de uma cidade, estava anunciando no Facebook que ele era sócio de uma empresa que ele trabalhava e que lá prestava serviços de RH, serviços do quê? E de advocacia. Tá? Eu peguei aquele print e mandei para a presidente da OAB. Né? Exato, você que fiscaliza a profissão. Né? Você manda o print. Tá? E se ela não adotar, né, ela prevaricou se ela não adotar, porque ela tomou conhecimento, né? Então, você depois vai lá e né, verifica como é que está, acompanha o processo, tá, gente? Então, isso é muito importante. A não mercantilização, né, é aquela situação de cooptação, né, de captação, melhor, né, de clientela, por assim, às vezes tem uma nós temos uma tabela na ordem, mas tem escritórios que você vai lá, todas as atividades, independente do tipo de processo, tinha um em Bento Gonçalves, tinha um escritório, que todos, era inventário, era divórcio, todo o processo era R$ 1.000, né? Então, o que aconteceu? E eles divulgaram, né? Daí foi lá a OAB e suspendeu aquele profissional, né? Porque e tinha já alguma situação passivo que comprometia, tá? Por exemplo, tem um escritório em Novo Hamburgo que ele é campeão, né? Que ele tem um setor no escritório que faz a defesa do escritório junto ao AB e junto a clientes de tanta pilantragem que eles cometem, né? Então, isso acaba não fazendo bem à profissão, tá, gente? Então, nós precisamos dessas situações de valorização, né, da profissão. Daí as pessoas, elas vão nos olhar com bons olhos, tá, gente? Alguns princípios aqui fundamentais, né, da categoria. Olha aqui, gente, primeira situação, nós somos indispensáveis à administração da justiça, né? Por exemplo, aquilo que eu tenho falado para vocês. Alguém cometeu um crime, como aquela mãe que matou o menino, né? O filho dela. Daí, se alguém te perguntar, você faria a defesa daquela pessoa? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que eu faria sem nenhum problema se eu atuasse na área penal. Nenhum problema para fazer a defesa, tá? Por quê, gente? Não há justiça sem advogado. Para que o processo, para que ela receba uma condenação justa, de acordo com o crime que apontam que ela cometeu, há necessidade de advogado, tá? Uma outra situação, princípio fundamental, o advogado é um defensor do Estado democrático e de direito. Gente, eu não consigo, quando que eu vejo um aluno defendendo ditadura, falando contra o Congresso, defendendo o fechamento do Congresso Nacional e do STF, gente, este aluno ele está indo contra um princípio ético-profissional, tá? Você pode fazer todas as críticas ao Congresso Nacional, às câmaras de vereadores, à atuação dos vereadores, dos deputados, dos senadores, ok, você pode fazer todas as críticas, você tem liberdade, que bom que você faz. Agora, uma coisa é você fazer crítica e uma outra situação é você pedir o fechamento. Então, você está indo contra, primeiro, um princípio constitucional, democrático, e mais, você está indo contra a tua profissão. Não há advocacia, não há advogado fora do Estado democrático e de direito. Tá, gente? Então, isso é muito importante, tá? Outra situação, o advogado, ele é um defensor dos direitos humanos. Prestaram atenção? Direitos humanos. Mas professor, direitos humanos é para defender bandido. Meus amigos, isso é uma defesa que eu diria assim, chula,
ultrapassada e mais, é de quem não conhece o direito e de quem não sabe definir o que é um direito humano. Por exemplo, eu preciso te tratar com dignidade, com respeito, porque você é humano, é um direito teu. Né? Então, por isso que se você vai numa delegacia, você vai numa penitenciária, você vai num presídio, vai ver quem é que está lá defendendo quem cometeu um crime. É um colega advogado, gente. Mas isto é um princípio constitucional. Então, se você é contra os direitos humanos, que você diz, porque todo mundo tem direito à defesa, você é contra o exercício da advocacia. Você é contra o exercício dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais que a Constituição nos dá, tá? Então, por isso que a minha posição aqui que eu estou apresentando para vocês é ideológica, sim, mas eu estou fazendo a defesa da ideologia profissional. Né? Aqui independe de partido ou ditadura de direita ou de esquerda. E não é essa discussão que eu estou propondo. Eu estou propondo uma defesa de um modelo de Estado e que, isso vem, né, principalmente, comunga principalmente com as teses e os interesses da profissão. Sem isso, gente, não há advocacia, tá? Mas, né, o advogado é um defensor da cidadania, de todas aquelas políticas públicas que levam, né, à promoção da dignidade da pessoa humana e da cidadania, tá? Da moralidade, tá? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: mal feito. Uma coisa é você fazer a defesa de alguém que cometeu um mal feito. Agora, uma outra situação é você se associar a malfeitos, tá? E participar dos malfeitos. Então, não há nenhum problema de você defender. Então, o advogado é um defensor da moralidade, da justiça e da paz social, tá? Então, esses, gente, são princípios fundamentais da categoria que orientam, princípios são nortes, são pilares que orientam a nossa profissão. E sem esses pilares, paz social, justiça, moralidade, cidadania, sem defesa do Estado democrático e de direito, o que você faz no curso? Gente, nós não temos onde atuar e o que fazer na condição de advogados, tá? Então, por isso que são princípios que orientam, né, a nossa profissão. Aqui, gente, tá? Claro, vocês não têm livros na biblioteca que vocês podem retirar neste momento, tá? Mas eu vou colocar livros aqui disponíveis para vocês e os materiais que eu ainda não disponibilizei, tá, gente? Eu vou mostrar apenas agora aqui para vocês, tá? Então, que eu estou organizando aqui a nossa aula, tá? Então, eu prometo agora, aqui eu preciso organizar, porque tinha começado, eles tiraram e daí liberaram, agora eu apenas copiei. Então, olha aqui como as nossas aulas, então elas vão ter sempre material, vídeos, aulas, né? Vão ter exercícios aqui, tá? Que daí vocês vão fazendo e desenvolvendo ao longo, né, da semana, tá, gente? Então, com isso, eu vou fechando aqui a gravação da aula de hoje, tá? Eu vou fechar a gravação da aula de hoje.